Olha só, gente boa, hoje mais uma memória lá do passado. Essa é de 1994. Por que que eu sei que é de 94? Por causa dessa fitinha branca aí no meu paletó. E leia comigo o verso 13. Nós estávamos no auge da campanha do desarmamento. Capítulo 13 de Hebreus, verso 13. Leia comigo. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando seu vitupério. Mais uma vez. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando seu vitupério. Fique com a Bíblia aberta aí. Me impressiona, na fé cristã, mais do que qualquer outra coisa, esse convite para que a experiência de Deus não seja confinada, não seja encastelada, não seja aprisionada, não seja delimitada por fronteiras religiosas. Aliás, desde o iniciozinho da minha caminhada de fé, que isso ficou muito claro para mim, a tal ponto que quando eu fui escrever a minha tese para ordenação ao Ministério Sagrado no ano de 1976 em Manaus, o texto que eu escrevi foi sobre a salvação dos pagãos no Velho Testamento, o que Deus sempre fez e sempre fará fora das instituições religiosas. Você falava a mesma coisa. O livro de Hebreus tem essa tecla insistente. Deus não cabe dentro da religião. É a mesma coisa. Jesus não cabe dentro da religião. Olha aí, brother. Religião é estreita Como demais, eu mudei, é né? Igualzinho. É medíocre Olha demais, aí, é diminutiva demais. Para o Deus Criador do cosmos caber dentro dela. Quando a gente vê todas as ações de Deus no Velho Testamento, a diferença é que hoje já o pessoal não quer. que Deus não é oficial. Eles não querem. É igualzinho. Deus está frequente. E o evangelho se repete entre nós. Fora das oficialidades. Os homens tentam domesticar a fé, aí Deus levanta um profeta, sacode o tapete de todo mundo e diz que Deus continua Deus e continua livre. Ai, brother. A gente vê Jesus vivendo assim. 90% da vida de Jesus é outdoors. Eu sou um cara totalmente previsível. Eu só prego o evangelho. Na praia, onde ele passou a maior parte do ministério dele. Ai, Jesus. Mar da Galileia. Devolve a memória ao teu povo. Onde ele estava quase todas Tira as essa amnésia. na presença de gente 25 anos atrás. com muito pedigree Mesma religioso. coisa. Esse aí foi em 94. Nós o eu vemos fiz a conta transitar aqui. nas geografias mais inconcebíveis, É. como em Marcos 5, aonde ele transita do cemitério pagão em Gadara, onde ele libertou aquele homem possuído por uma legião de demônios, aonde ele, como judeu, chega perto de porqueiros e de porcos, o que seria uma contaminação para a religião judaica, e Jesus não está nem aí para isso. Para ele é muito mais importante libertar um ser humano tomado por uma legião de forças espirituais malignas do que levar em consideração cerimonialismos pequenos da religião Pois judaica. eu mudei a beça, né, brother? Há 25 anos atrás. Rapaz, como eu esqueci essa mensagem, deixei ela para lá. Sem se lavar. Não a vivo hoje. Cara, é impressionante. Não é impressionante? É um caso, é um case psicológico coletivo. Pelo mundo. E para fincar Tinha que ser estudado. Porque eu sei qual é a razão pela qual eles rejeitam hoje. É porque eu me divorciei da religião. Porque A sua mensagem perde. a mesma coisa agora eles já não dizem mais, ele é um dos nossos. Sua mensagem foi alterada. É só porque eu disse eu não ando mais com a loucura de vocês. Eu vou ficar de fora, perturbando a vida de vocês Com a mesma com a mensagem. mesma Com a mensagem. mesma mensagem. Com a mesma mensagem do Evangelho. Aí. Em Jerusalém, que começam a conspirar sobre como tirar a vida de maneira discretamente religiosa. Aí, cara. Olha aí, brother. Em Jerusalém, que ele confronta esses que querem Brother, ser eu os tô com patrões vergonha de mim. e os donos Tô dizendo de a mesma Deus coisa a e de vida sua inteira, revelação. A vida Jesus inteira. se insurge contra isso e vira as mesas.
Em Jerusalém, que ele denuncia a comercialização do sagrado no templo. Olha Em aí. Jerusalém, que ele diz que os sacrifícios e os rituais litúrgicos tinham sido empacotados em pacotinhos fetichistas que eram vendidos à porta, as rolinhas, as ovelhas e os sacrifícios eram adquiridos na entrada do tudo templo, muito e diferente. ele simplesmente faz uma zorraga e bota essa cambada de vendilhões pro lado de fora e diz: porque a casa de meu pai será conhecida de todos os povos como casa de oração. Meu Jesus Deus. não cabe nisso. Jesus não cabe nisso. Por isso Jesus não cabe nisso. Olha ele aí, também não cara. cabe na tumba. Ele também não Ressuscita cabe dentre na os mortos. tumba porque Louvado seja o nome do ressuscita Senhor dentre os Jesus. mortos. Aleluia. Vejam como eu mudei a mensagem. Ou vocês é que estão com amnésia. Caio fala. Que coisa, Braulio. É ruim. Meu querido, é ruim Há demais. 25 anos atrás, você falando a mesma coisa. Coisa. Só que há 25 anos atrás, para eles, era um Caio Fábio. Não, porque Agora ele é era, outro Caio. ele era o nosso Caio. Ele era o nosso. Nosso Caio, que representava a igreja em todas as mídias, o dia inteiro, sentia um orgulho enorme. Eu ouvi milhares de vezes: eu fico muito feliz que você seja a nossa cara, que você nos represente e tal. Aí na hora que eu disse: olha, para mim deu, isso aqui não tem cura, vocês não querem nada, vocês só querem aplaudir e deixar tudo igual, então tchau. E recebi convites intensos, rogos intensos. Fica de vários grupos oferecendo a Umbrella para eu ficar lá. Umbrella. Mas eu falei: não, se eu ficar, eu traio o meu chamado. Eu já fiquei muitos anos aqui dentro. Muitos anos, nada mudou, eles aplaudem e não se convertem. Então, agora eu vou para os gentios. Eu vou para os gentios. Vou para os gentios. Mas você falou, se eu ficar, eu traio o meu chamado. Só uma curiosidade. Você achou que você traiu o Eu seu achei chamado que eu traí o meu de chamado 98 para trás? em 1991, quando eu aceitei ser presidente da Associação Evangélica Brasileira. Eu senti que traí meu chamado. Isso foi em maio. Quando foi julho, eu tive uma crise de pânico, que é uma coisa inconcebível. Eu nunca tive na minha vida, nunca tinha sequer sabido o que era aquilo. Eu não sabia ainda nem o que era, porque em mim nada disso acontecia. E eu tive uma crise de pânico, um sentimento esmagador de que eu estava fora do meu chamado para a vida. E foi aterrador. Fui vencendo na unha aquilo ali e prossegui, mas com a latência culposa. Eu estava fora do meu chamado. E aí eu fui agregando muitas coisas bonitas, piedosas, interessantes, mas que me desviavam do meu chamado. Quando nós chegamos nesse ano aí que eu estava falando essas coisas, em 94, eu disse ao meu filho Davi que para mim não dava mais. Se eu pudesse, eu gostaria de continuar pregando o evangelho fora daquilo ali tudo. Aí o Davi riu e disse: pai, é impossível. Boa parte desse mundo evangélico gira muito em torno das coisas que você faz. Naquela época, bastante mesmo. Mas não vai dar, é impossível. Só se acontecesse uma catástrofe. Davi mandou essa? Mandou em 94. Quando foi em 98, a catástrofe aconteceu. E durante o ano de 99, eu entendi que eu estava sendo tirado dali pelo trauma da catástrofe. Mas ainda tinha muita coisa para ser trabalhada no meu coração a respeito de tudo.